prosa do poeta Carlos Nejar, ela chega até tardiamente ao longo da sua literatura. Ela chega ali no início dos anos 90, 1991, com a novela Um Certo Jacques Netin, mas que já anuncia tudo o que virá a partir daí, que é uma literatura prosaica muito voltada às questões do surrealismo, a um diálogo do surrealismo com a filosofia. E a partir daí, ele, com pouco enredo, mas com uma dimensão de ações muito concretas, ele termina fazendo uma literatura voltada para a reflexão sobre a condição humana. O que é este homem com que convive com a gente? E é sobre isso que a gente vai conversar nessa entrevista. Para comemorar os formidáveis 60 anos de literatura do poeta Carlos Nejar, vou ler o belíssimo poema dele intitulado Luís Vaz de Camões. Não sou um tempo ou uma cidade extinta. Civilizei a língua e foi reposta em cada verso. E à fome condenaram-me os perversos e alguns dos poderosos. Amei a pátria injustamente cega, como eu, num dos olhos, e não pôde ver-me enquanto vivo. Regressarei a ela com os ossos de meu sonho precavido, e o idioma não passa de um poema salvo da espuma, é igual a mim, bebido pelo sol de um país que me desterra. E agora me ergue no convento dos Jerônimos o túmulo, quando não morri. Não morrerei, não quero mais morrer. Nem sou cativo ou mendigo de uma pátria, mas da língua que me conhece e espera. E a razão que não me dás, eu crio. Jamais pensei ser pai de tantos filhos. Nejar, eu queria conversar essa entrevista pelo seu começo como romancista. Você estreia com a novela Um Certo Jacques Netin, que é uma novela de 1991, que ela já anuncia tudo o que virá. Ela, de certa forma, dialoga com a sua poesia, porque ela traz de sua poesia a reflexão filosófica mesmo, aquilo que o Ortega y Gasset dizia, o homem e sua circunstância. Você trabalha muito nesse limiar. Quer dizer, como foi essa estreia, como é esse livro, Um Certo Jacques Netin? Interessante que a ficção só me veio aos 40 anos, me veio na maturidade. É como se eu tivesse as memórias do esquecimento. Eu recitava muito os poemas, sempre gostei de recitá-los aos universitários, nos colégios, e sabia quase todos os meus poemas de cor. Tinha uma memória incrível. Depois me começou a desmemória. E aí começaram a me nascer os personagens. Ainda que no ínterim, eu nunca deixasse de criar poemas personagens. Por exemplo, Gesualdo Monte é um personagem. Os meus viventes, eu estou trabalhando há mais de 30 anos. É uma espécie de comédia humana em miniatura. Ali há heróis, há seres de ofício, a Arca da Aliança, que são seres bíblicos, há artistas, há bufões. Então, há mitos. E há também nós trabalhamos os mitos. E nos viventes há uma narrativa mesmo, né? Narrativa. Inclusive o saudoso crítico, grande crítico que era Ivan Teixeira, ele escreveu um artigo sobre a ligação minha entre ficção e poesia, que não é uma coisa muito comum.
Ele observava que eu criei poemas personagens. Mas, de qualquer maneira, veio o livro Um Certo Jacques Netin, que é a luta do tempo contra o Netin não tempo. Depois, eu publiquei O Túnel Perfeito, que é uma edificação humana, e defendeu da tese de que cada tempo tem o seu, digamos assim, o túnel. Veja que depois me aparece na poesia o túnel. Só que esse túnel era um túnel perfeito. E aí entra dentro de uma certa metafísica. E eu trago figuras como Picasso e outras figuras como personagens dentro do livro. Todos eles em luta e buscando o túnel perfeito. Você continua trabalhando nessa linha, né? Por exemplo... Sim, só que o túnel hoje nunca não vai ser mais perfeito. O Mas túnel agora é a peste, é a penúria humana, é o limite. Mas no seu mais novo romance, Os Degraus do Arco-Íris, você retoma essa questão. E mais, retoma o diálogo com o mito da caverna. É verdade, sim. De Platão. Você e novamente retoma essa questão de criar novos mitos, né? E mais que isso, convocar seus amigos a participar desse... O Quintana aparece no livro, por exemplo. Quer dizer, também como é essa construção de diálogo do grande imaginário com a realidade? Olha, é curioso, eu tenho aqui Os Degraus do Arco-Íris, e ele me nasceu quando eu estava em Vitória. E é interessante o seguinte: busca um novo estilo de época, como Oscar Gama Filho observa no Pós-Fácil. Eu estou vendo aqui, eu fiz aqui uma observação da época que me nasceu isso, e eu observo que nasceu em 2014, parte em Vitória e parte em Paris. Eu passei lá com Elza um tempo lá em Paris, num apartamento alugado, e eu terminei de escrever esse livro. E, de fato, há uma caverna, porque o mito de Platão é o mito da humanidade. Nós sempre reinventamos os mitos. Não é propriedade só de Platão, embora ele seja uma grande sugestão, uma genial sugestão. Mas, na época, eu criei, dentro da caverna, a peste. Eu previ o que está acontecendo antes de acontecer. E os homens conseguem fugir, destruir a caverna, porque a palavra tem um poder de liberdade. A palavra e o desejo da liberdade também. E o desejo de liberdade. Parece que os temas se repetem, mas, de qualquer maneira, sempre são novos. E nós que criamos, precisamos ter obsessões, porque sem obsessão não há harmonia dentro do mundo interior. Agora, Nejá, a gente vive um universo distópico onde todas as utopias acabaram? O homem precisa criar utopias para sobreviver. E ele precisa também muito, imensamente, do absoluto da eternidade, porque senão o mundo é muito pequeno, as coisas são muito pequenas, o espírito humano voa. Eu, por exemplo, nesta pandemia, eu comecei a tirar as paredes, porque senão como é possível criar com paredes? Falir é esquecer a vida, largando-a incômoda em nossas dívidas. Depor as faculdades de ir e ouvir num armazém de secos e molhados,
esquecer partindo, ou partir esquecendo pela metade, em parte, ou rendimentos. Não vale o crédito de haver vivido, falimos com altos méritos. Não vale o nexo desta peleja e o mais que seja. Não vale o espectro de haver morrido com os deslizes de quem germina. Ninguém nos salva desta falência de estar na ceia sem ser conviva. Quem não faliu, que o diga. Quem não faliu no pecúlio ou na bolsa de valores, no amigo, no inimigo, com orgulho, quem não faliu no curtume, no sindicato, no áspero, no aço do assassino? Quem não faliu no equilíbrio? Falir é tudo o que existe. Imprevisto é o sorriso. Pai, parabéns pelos 60 anos de livros publicados, que são como os filhos. São fruto dos nossos sonhos e depois caminham sozinhos pelo mundo, nos sucedendo neste caminho. Um abraço grande. A sociedade distópica, de que tanto fala o Carlos Nejá em sua prosa, ela, na verdade, ponteia vários momentos da literatura brasileira e ela é sempre atual. Ela vai além do que o Inácio de Loyola Brandão descreveu no livro Zero, por exemplo, e continua. Recentemente, o Wellington de Mello lançou o livro Felicidade, que também toca nesse sentimento. O que é o homem diante da degradação de tudo? Como é que fica este ser humano? O que é que resta dele? O que é que ele vai apontar? O que é que ele vai definir? Todas essas questões o Wellington discute no livro Felicidade, que é exatamente isso. Ironicamente, diante do caos, o homem busca completamente e serenamente a felicidade. Se a encontra, aí são outros 500. Aí é outra história que deve fatalmente povoar o universo de outros tantos escritores. O que posso dizer de Carlos Nejá? Se trata de um poeta cujos versos revelam um recriador na palavra das coisas humanas, consciente do desamparo da nossa condição, e com ela dialoga. Ao fundo, a cada passo do menino e do homem, a inexorabilidade do fluir do tempo. Diante dessa instância fatal, ressalta a procura do porto no tempo de Deus. Parabéns, amigo, por seus gloriosos 60 anos de dedicação à poesia, eu diria mais, de dedicação à literatura e à literatura brasileira. Parabéns. A questão social que também envolve essa sua obra de prosa, que está muito forte na vida dos homens gabirus, que você se inspira um pouco nas esculturas do Stockinger, né? Quer dizer, a sua literatura ela dialoga com todas as outras artes. Sim, também, é verdade, né? Não dialoga. Eu conheci muito Stockinger. Conheci Vasco Prado também, inclusive ele fez uma escultura do meu Gesualdo Monte, nunca vou esquecer. O Gabiru é um tipo da espécie humana, é um homem que não chega a ser homem. Nós sempre, infelizmente, vamos ter gabirus, ou seres que vivem no esmagamento social, ou seres que não tomam identidade. O Stockinger apanhou isto. Eu também apanhei. Se nós dialogamos, tudo é diálogo. É preciso se tomar consciência dos que estão sendo esmagados, que são nossos irmãos. E a palavra pode examinar tudo isso, pode tentar mudar tudo isso com uma nova consciência. Há uma épica, de fato, no romance. Como há uma épica, por exemplo, num livro meu que eu não mencionei, mas é importante na minha obra, A Idade da Aurora.
porque é a época de futuro, do que está acontecendo e do que vai acontecer. E toda a época antiga é do passado. Então, há uma grande mudança na visão, porque nós somos contemporâneos do que vem. E tudo é contemporâneo. Para nós, até o passado é contemporâneo. A gente está falando um tanto dos aspectos épicos de sua obra, e quando a gente fala do épico pampiano, a gente sempre tem aquela visão gauchesca do Érico Veríssimo, por exemplo. Sim. A sua obra prosaica não passa por aí. Ela transcende. Ela, na verdade, ela cria um épico mais mitológico. Dialoga até muito profundamente, eu acho que casa, até mais do que diálogo, há um casamento com o profundo surrealismo na sua obra prosaica, nos romances. Quer dizer, como é esta época surrealista de seu trabalho como prosador? Olha, inclusive eu quero lembrar uma coisa importante. Eu li, era meu amigo José Saramago, grande escritor, e certa vez me caiu às mãos o livro Evangelho segundo Jesus Cristo. E eu pensei, que isso, meu amigo, falando sobre Jesus, que é o Deus vivo, a revelação, não é o homem histórico apenas. E aí eu pensei, me veio o nascimento do Evangelho segundo o Vento. O Evangelho segundo o Vento parte do Evangelho de João e faz uma espécie de visão do universo dentro da palavra. É um livro que está saindo agora a segunda edição pela Life. É esse livro aqui, ó. Sim. O Evangelho segundo o Vento. Eu dialogo a minha forma, dentro da minha visão e da minha crença, com a palavra. E, sobretudo, o vento. Não é o vento só do Pampa, é o vento do Espírito Santo. É o vento maior. É o vento que sopra sobre a palavra e que se une à própria criação na formação desse mundo todo, porque o mundo sai do caos para tomar um rosto, uma identidade. Nós, poetas, nós temos que dar identidade às coisas. Ela é tensa, né? O surrealismo tenso. O caos é luminoso. É preciso saber ver no escuro. O caos tem uma ordem, que é a luz que está dentro, que muitas vezes nós não vemos, mas que precisamos trazer através da revelação da palavra, que é lâmpada. E nós não podemos ficar apenas no escuro, ainda mais nesse tempo. O poeta tem que levantar a lanterna, como diz o Kafka. Nós não podemos deixar de levantar a palavra, até enquanto nós pudermos. Depois a palavra nos segue. É maior do que nós. 60 anos de literatura são 60 anos de devoção à palavra, então? Sim, devoção à palavra. Mas também devoção ao desconhecido. Porque é o desconhecido que nos cria. E na medida em que nós somos criados pelo desconhecido, nós vamos também inventando e nos descobrindo. E eu, nesse momento também, através de você, que já é um velho amigo, meu companheiro de escrita, que tem a grandeza de olhar para os seus companheiros, eu quero saudar os meus confrades da Academia Brasileira de Letras, nesse momento em que nós não nos encontramos, e também da Academia de Filosofia. Mas a Academia Brasileira de Letras é uma presença sempre dos meus confrades, desde o presidente
até a nossa acadêmica mais antiga, que verdadeiramente é imortal, Cleonice Berardinelli. Você falou que eu trato do caos, de fato, mas o caos também trata comigo. Nós temos que mudar as coisas. O mundo está muito caótico em torno, São companheiros de jornada. Verdade, com muita alegria, viu? Com muita alegria. Nejar, muito obrigado pela sua participação aqui no Leituras. Felicidades por esses 60 anos de dedicação à palavra. E muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço. E nessas palavras eu abraço a todos os que me assistem. E, sobretudo, a este amigo meu, que também é escritor, e que tem a paciência de me ouvir. Muito obrigado. Nesta pequena cidade do recôncavo baiano, dizem que grandes coisas não acontecem. Mas se eu tenho um livro teu por perto, torno-me um mágico. Passo a ler em voz alta, sílaba por sílaba, e milagres se sucedem. Te encontrei nos meus 27 anos, e bastou uma frase para que, de tua faísca, dessa beleza mais viva, eu me incendiasse. Não canso de dizer, tua palavra mudou a minha vida. E não sei ser mais de outro sonho, de Célesis a todas as coisas, de Letícia a todas as nuvens, de Longinos, o mais real de todos os filósofos, a sabedoria secreta dos paraísos, de Noé Matusalém, Talita, Jordana e todos os astros. E em 2018, quando te ouvi no teatro em São Paulo, eu sabia e tive certeza que eram som de relâmpagos conversando. Hoje, comemoramos 60 anos de teu caminho na literatura, que desde o primeiro passo tu já era mestre. Não foi o lançamento de Célesis que te principiou a escritor, mas sim esse teu jeito simples, doce e poderoso de escrever resistência, amor e sonhos na vida da gente. Te amamos, pequeno grande Carlos, te amamos. Obrigado por você existir. Um abraço.